Então, gente, vamos voltar, né? Caiu aí a videoconferência, mas a gente estava falando desse documentário, né? Que eu estava falando. A criança, depois que os pais adotivos perceberam essa dificuldade, ela foi acompanhada, né? Teve um tratamento intensivo aí, foi acompanhada. E lá, os profissionais desenvolveram essa questão do afeto, né? A questão de amar os animais. Ela foi tendo na cabeça dela a construção do que era certo e errado. Tanto que ela foi uma das principais coisas que impactaram os pais é porque essa criança maltratava os animais. Então, lá essa criança, uma das funções dela era alimentar ali aqueles animais. Aí, assim que ela alimentava, ela fazia tudo certinho, o profissional falava, olha, muito bem, isso aí, você é muito esforçada. Então, assim, eles foram criando na cabeça dela o conceito do que o certo e errado, porque quando ela era criança, ali durante a infância dela, principalmente na primeira infância, ela não teve esse estímulo do que era certo e do que era errado. Isso parece banal, mas, se eu não me engano, hoje em dia ela é enfermeira, assim. Eu também fiquei sabendo disso. Então, gente, a gente acha banal, mas não, tá? É importante, de suma importância, a gente estimular a criança em todos os sentidos, tá? Porque isso, Professora, assim, vai hoje. eu não sei se isso tem a ver. Vamos supor que, às vezes, vou dar um exemplo assim da minha filha. As pessoas falam assim, ela tem a personalidade forte. E aí tem gente que acha que assim, a criança tem a personalidade forte, não quer dizer que você não vá educar a criança, vamos supor, uma criança agressiva. Não é porque ela é coisa de antigo, que fala assim, uma criança brava, uma criança agressiva. Não quer dizer que a gente não vai educar, mostrar para a criança que ela não pode ser desse jeito. É basicamente isso, não é? Porque no caso tem gente que fala assim, tem que respeitar a personalidade da criança. Igual no caso dessa menininha, se os pais, eles ficaram comovidos pelo fato dela estar matando os animais, né? Porque Uhum. às vezes pode achar que é a personalidade da criança. Não, Pais que não observam o filho, né? Pode achar que isso é uma exatamente. personalidade dela, eu vou respeitar ela porque ela é assim, né? E acaba Não. que é um problema que a criança tem, né? Exatamente. A gente tem que observar. Gente, nunca vai ser normal, no caso dessa reportagem que eu tô falando, uma criança pegar e matar todos os passarinhos do ninho, né? Ela falava. Vocês precisam assistir essa reportagem. Assim, quem tem medo quem é um pouco impressionado, às vezes vai ficar um pouco assim. Impactado, mas assim, ela fala com uma naturalidade que é como se ela não estivesse fazendo nada demais. Quem aí viu a reportagem vai concordar comigo. Então, assim, nunca vai ser normal uma criança tomar esse tipo de atitudes. Aí a Amy até colocou o link lá do documentário. Nunca vai ser normal. Então, a gente tem que ensinar o correto e não achar que isso é da personalidade dela. Aí eu vou até falar com vocês mais pra frente, vou dar um exemplo para vocês vão entender melhor isso aí que falou comigo agora, que é a Emily. Vocês vão entender o que a Emily tá falando, tá? Mas vamos prosseguir a aula, né? A gente começou a falar do documentário, mas vamos lá, vamos falar do desenvolvimento, não, desenvolvimento linguístico que a gente já falou, né, gente? A gente já A falou. gente está no pré-operatório agora, vai entrar no pré-operatório. 2 a Verdade. 7 anos. Obrigada. Nesse estágio, gente, do pré-operatório, eu falei. Não falei do somatório motor, não. Eu falei que ia falar os estágios, mas eu não falei do somatório motor, não. Tem, gente, o estágio do somatório motor, que é de 0 a 2 anos, e nessa fase a criança ela consegue assimilar mentalmente onde ela está, tá? Um exemplo que eu dou para vocês, né? Vamos supor uma criança de um aninho, né? Aí elas dormem ali na casa dela, com os pais delas, e um dia ela viaja com os pais e vai para outra casa. Às vezes a criança ela fica incomodada e ela não dorme naquela casa, porque ela está estranhando. Aí você fala, gente, mas tão pequenininha,
já sabe, né, que ela não está na casa dela, sim, que ela conhece o ambiente que ela vive, né, e ela estranha. E por que ela é estranha? Porque ela conhece o ambiente que ela vive, mas ela não entende o porquê ela saiu desse ambiente. Então, isso gera, tudo que gera dúvida na gente, a gente não fica ansioso, desconfortável, a gente que é adulto. Quando a gente não tem certeza de alguma coisa, a gente não fica assim. Para a criança é a mesma coisa, porque ela entende que ela saiu do mundo que ela vive, mas ela não sabe o porquê que ela saiu. E isso gera medo. Por isso que às vezes a criança não dorme de ansiedade, chora porque estranha o ambiente, tá? Quem também tem filho vai entender, né? Às vezes vai visitar ali a casa da mãe, da avó, e a criança ela chora, não consegue dormir no ambiente direito, né, por conta disso. Essa fase do somatório motor, que é de 0 a 2 anos, a criança ela já consegue assimilar ali o espaço dela, tá? O meio que ela se encontra, tá? E também tem o segundo estágio, que é o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos. Nesse estágio, gente, a criança ela é totalmente centrada em si mesma. Né? Aqui, até no livro de vocês fala que ela é uma criança totalmente egocêntrica. Isso realmente acontece, que é um caso que a Emily falou de personalidade. Né? Não quer, os pais, às vezes a criança está errando e os pais falam que é a personalidade, ou alguém fala que é a personalidade. Não, né? Isso deve ser corrigido. E o porquê? Porque toda criança ela passa por uma fase mais difícil, né? Que eles falam que é a adolescência, né, da criança, que é essa fase do pré-operatório, que é de 2 a 7 anos. Né? A criança, tudo ela acha que é dela, né? Vamos supor, e isso a gente tem que corrigir, né? A criança não gosta de dividir brinquedo, ela fala, é meu, né? Se você compra alguma coisa comer, é meu, comprou para mim, né? Ela não quer dividir brinquedo, por mais que a criança seja uma criança tranquila, na hora do brinquedo, ela não quer dividir com outra criança, tá? E isso é uma fase difícil que a gente tem que corrigir. Isso é uma fase que toda criança passa, uma fase que a criança ela fica assim mais difícil de lidar, tá? Então a gente tem que corrigir. E é uma fase dos porquês também. Tudo ela pergunta o porquê. Mas um exemplo, esse pincel aqui é preto. Aí a criança, você fala isso pra ela, tipo, por quê? Aí você fala, porque é preto. Mas por que é preto? Ela não aceita a ideia de que nem tudo tem uma explicação, tá? Então essa aí é como se fosse a adolescência ali da criança, que realmente é uma fase difícil, porém que, né, não é porque é uma fase difícil que a criança ela não precisa aprender o que é certo e o que é errado, né? Não pode confundir com a personalidade, tá? Só que, assim, isso é um processo natural que toda criança passa. No caso desse documentário, gente, já é uma criança que tem um histórico complicado, tá? Não tem nada a ver. Ela passou por um ambiente que não é nada saudável em nenhum sentido para qualquer ser humano, tá? E nessa fase do pré-operatório, gente, a criança, ela é muito ligada à mãe dela, tem a mãe como o porto seguro dela, né? Tem uma fase que a criança ela fica muito ligada à mãe, e é essa, tá? Do pré-operatório. A gente tem um operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, e nessa fase a criança ela já tem noção assim, de quase tudo da vida, né? Ela já sabe o que é certo e o que é errado, ela já sabe o tempo e o espaço que ela se localiza. Então, assim, essa fase a criança ela já está em construção, tá? Ela está assim, em construção para se tornar ali um adulto, um adolescente consciente, tá? E a gente tem um operatório formal, que é de 12 a 18 anos. Nessa fase, gente, o adolescente, ele é já capaz de pensar de forma lógica, tá? Então, ele já sabe tudo que é certo também, tudo que é errado, porém, ele busca soluções, né? Se ele tem um problema, ele busca soluções, pelo menos deveria. Igual nessa fase do operatório concreto, que a criança tem 11 anos. Às vezes a criança, sei lá, você chamou a atenção dela, né? Nas outras fases, você chamou a atenção dela e ela só chora, né? E ela não sabe o que ela faz para resolver aquele problema, né? Vamos supor, ela tirou uma nota vermelha, a criança chora, chora. Ou se você briga, chama a atenção de uma criança de 2 a 7 anos, ela chora. Agora, se você chama a atenção de um adolescente, vamos parar para pensar, vamos imaginar se não é assim.
O adolescente, ele já, antes de chorar e se descabelar, primeiro ele vai pensar o porquê que isso aconteceu e ele vai trabalhar em hipóteses, né? Ele vai ver o que ele pode fazer para solucionar o problema. Então, gente, essa fase de 12 a 18 anos, ela é muito importante, porque ele vai pôr em prática tudo aquilo que ele absorveu na primeira e na segunda infância, tá? Por isso que essa fase de primeira e segunda infância é muito importante para a criança, principalmente a primeira, tá? Então, é isso. Um exemplo de um adulto também, né? Vamos supor que um adulto perde um emprego, o cara é chefe de família, tem filho pequeno para sustentar e ele perde o emprego. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos supor, um exemplo, tá, gente? Ele vai aqui se jogar nas drogas, se jogar nas bebidas, vai tomar uns remédios para ficar melhor. Ao invés disso, dele só chorar e ficar se lamentando, o que ele vai fazer? Ou ele vai estudar para procurar um emprego melhor, né? Ou ele vai entregar o currículo em outras empresas. Então, assim, a gente ter a capacidade de pensar no problema e ao invés de se desesperar, a gente faz o quê? A gente vê a causa primária desse problema e tenta resolver. É lógico, gente, que nem todo mundo é ser humano, né? Algumas meninas falando que chora, assim, todo mundo, né? A maioria das pessoas, quando tá diante de um problema, a principal coisa que às vezes bate é o desespero mesmo. Mas assim, a gente é capaz, depois a gente respira e é capaz de solucionar um problema. Uma criança de 7 a 11 anos, ainda não. Uma criança de 2 a 7 anos, ainda não. Né? Agora, um adolescente de 12 a 18 anos, ele já sabe, né, pensar, né, na situação, né, e trabalhar em cima disso, tá? Então, assim, nessa fase, o adolescente ele já é capaz, né, de enfrentar os problemas aí que a vida tem, porque não adianta, né? A aula de hoje, gente, é a continuação da aula da semana passada. Quem assistiu deve estar entendendo agora a importância da primeira infância, tá? Agora eu vou falar do desenvolvimento social e afetivo, tá? Eu já falei da habilidade linguística, motora, agora eu vou falar do social e afetivo, tá? Nos primeiros meses de vida da criança, geralmente ela brinca, né? Ou com o próprio corpo ou com objetos próximos, né? Você pode dar ali uma garrafinha de plástico que ela vai ficar brincando ali e vai se interter, né? Não é assim? Você dá uma chave ali e fica chacoalhando na frente da criança e ela vai adorar, não é assim? Porém, com o passar do tempo, ela toma o prazer, né, de interagir com outras pessoas, principalmente as pessoas que estão ao redor dela, tá? E é nessa fase, como eu disse, que ela começa a descobrir o mundo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente explorar a criança nesse momento, né? Deixar a criança fazer tudo que ela consegue sozinha, né? É lógico que você vai deixar ela fazer tudo que ela for capaz. É lógico que você não vai pôr uma tesoura na mão dela. Mas, assim, em relação à papinha, né? Ela vai comer ali o almoço dela. Por mais que ela não tenha coordenação motora, que foi até o aspecto que eu falei ali no início da aula, ela pode derramar tudo, porque ela não tem essa exatidão dos movimentos, né? Ela não tem a habilidade do motora refinada, entendeu? Então, às vezes ela pode tremer, mas por mais que ela faça bagunça, deixa ela se sujar, porque é assim que ela vai aprender. É igual andar de bicicleta, né? A criança só aprende a andar tentando e caindo, não é? Me falem isso, não é assim? É lógico, com toda a segurança. Você vai pôr o quê? Capacete na criança para ela não se machucar. Mas assim, você vai deixar a criança explorar esse momento, porque é assim que ela vai aprender e se desenvolver da melhor forma, tá? E o desenvolvimento social afetivo, ele também é dividido em algumas fases. A gente tem o RN e o lactente, tá? E nessa fase, gente, pelo RN, né, e o lactente não possuir uma personalidade, né, formada ainda, fixa, ele só se expressa, né, através das suas necessidades fisiológicas, tá? Ele só vai esboçar algum tipo de afeto, né, se alguma necessidade fisiológica dele for afetada, né, igual você viu o recém-nascido aí ou o bebê.
Se ele tá com fome, o que ele faz? Como é que a mãe sabe que ele tá com fome? Ele chora. Se ele sente dor, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Não é assim? Né? Tanto que tem mãe que a criança, às vezes, ela tá quieta, ela tá triste, ela tá meio resmungando, a mãe sabe, tá com sono. Aí vai lá, a criança pega e dorme. Tá com fome. Aí a criança vai lá, mama e dorme. Tá de cocô, por isso que ela tá chorando. Aí você fala, gente, como é que aquela mãe entendeu que a criança tava querendo aquilo? Eu nunca ia entender. E a gente entende, gente, com o tempo, né? Tanto a mãe como uma experiência materna, e tanto a gente como profissional, a gente sabe que isso aí é fisiológico, né? A criança nessa idade, né? A fisiologia dela faz com que ela faz com que ela se expresse dessa forma, né? Se ela tá com fome, ela chora, se ela tá com dor, ela chora, e é assim mesmo, tá? E nos momentos de prazer, o que ela fica tranquila, um sono tranquilo, tá? A minha mãe fala que o choro é diferente quando tá com fome. Sim, aí no caso, é assim, quem vive diariamente que vai entender, né, ali a criança. Por isso que é muito importante o adulto estar conectado com a criança, né? Porque muita gente acha que é birra. Tô chorando porque é de birra. Não, às vezes não, né? Porque a criança, ela se expressa dessa forma. Às vezes o choro, gente, é de birra. Mas quando eu falo birra, é que vocês acham que a criança fica entediada? Não. Será que a criança fica entediada? O que vocês acham? Gente, vamos se pôr no lugar da criança ali do RN por alguns momentos. Vamos lá, ficar só deitado, né? Não sair de casa, não é entediante? Então, a criança ela também tem os seus momentos de tédio. E é esses momentos que você vai fazer o quê? Você vai brincar com o teu filho, tá? Então, a gente falou do RN e do lactente. Agora a gente vai falar, gente, da fase pré-escolar, tá? Que é de 2 a 7 anos, que é essa fase mais difícil que eu falei, tá? E nessa fase a criança ela é muito observadora, tá? E ela pergunta muito, tudo é por quê, né? Igual eu falei ali também em relação à linguagem, né? Tudo ela pergunta um porquê. Tudo é porque a gente fica até sem paciência. Nossa Senhora, você pergunta o porquê de tudo. E a gente tem que ter paciência sim, porque é nessa fase que a criança ela vai desenvolver, né, tanto a habilidade social, né, de se socializar com as pessoas, tanto a habilidade da linguagem, tá? Por isso que a gente não pode reprimir a criança nessa fase, senão a criança reprimida no sentido assim, às vezes ela quer conversar e você tá num bom dia e fala, não quero te ouvir não. Não, a gente não pode reprimir a criança, porque a gente pode estar ali despertando nela, né, um sentimento de rejeição, e ela pode crescer uma criança que às vezes tímida, né, tem dificuldade de fazer amizades. E isso não quer dizer, gente, que a pessoa que cresceu, fez amizade, não tem facilidade de fazer amizade, que sofreu alguma coisa na infância, não. Às vezes é da personalidade da pessoa, mas existem casos que as crianças são reprimidas e elas se tornam adultos assim, antissociais, tá? Vocês vão entender um pouquinho isso em saúde mental, não sei se vocês já tiveram, tá? E nessa fase pré-escolar também, a criança brinca muito, movimenta, pula, desce, sobe cadeira. A criança, a gente até pergunta onde que desliga, né? Porque ela tem muita energia, tá? E essa fase é a pré-escolar, tá? E como eu disse também, né, anteriormente, essa fase, nessa faixa etária, a criança ali, ela tem a mãe ali como a deusa, né? E a mãe dela é o porto seguro, né? Enfim, ela deposita toda a sua confiança ali na mãe. A gente também tem a fase escolar, que é a fase de 7 a 10 anos. Nessa fase, a criança ela já conquista a sua independência, né? Tanto a independência física, tanto a mental, né? A criança ela consegue ir no banheiro sozinha, a criança ela sabe se comer sozinha, ela sabe tomar banho sozinha, ela sabe andar sozinha. Se ela quer uma água, ela não precisa de outra pessoa para pegar. Se ela tá com fome, ela não precisa de outra pessoa para pegar. Ela pode ir lá e pode pegar, né? Porém, mesmo que ela já seja independente, ela ainda gosta de brincar, pular, sobe, desce,
né? E além disso, ela também gosta de participar das conversas do adulto, né? Que nunca uma criança na fase de 8 anos está conversando ali com alguém, ela tá ali se intrometendo, dando a opinião dela. Porque essa também, sempre a segunda fase, gente, é uma fase de transição, né? Ela tá ali transitando, né? Do infantil, né? Ali pro pré-adolescente. Então, essa fase, geralmente, ela tem um pouco de cada uma, né? Tanto da primeira, tanto da terceira fase. Tá? Mas não quer dizer que ela tenha sua independência, que o pai não precisa de deixar de dar afeto, carinho, não precisa deixar de estimular, porque isso gera até um sentimento de rejeição da criança pelos pais, né? Igual aí, não sei quem já passou por isso, ou com o irmão, ou com o filho mesmo. Às vezes, né, a pessoa tem um filho, né, a criança nasce, já está com 7 anos, aí tem outro, e a criança que está com 7 anos, ela fica com ciúme daquele irmão mais novo. Tanto que tem criança que quer retroceder, ela quer voltar a usar mamadeira, a usar chupeta, né? Porque a mãe, sem perceber, ela acaba dando mais atenção para o recém-nascido, porque ele precisa mais, e acaba deixando ali aquela criança maiorzinha de lado. E a criança, ela sente essa rejeição, tá? Tanto que isso acontece mesmo, gente. Eu não sei se vocês não passaram por isso ainda, podem ser que vocês se deparem com essas situações, né? Às vezes a criança já tem 7 anos, quer voltar a usar mamadeira, chupeta, porque por mais que ela tenha a independência dela, ela também precisa de estímulos, tá? Continuar sendo estimulada. E a gente também tem um adolescente. Nessa fase, gente, o adolescente ele é caracterizado pelo autoconhecimento, né? Ele está ali em descoberta, procurando o seu lugar na sociedade. É uma das fases, não das mais importantes, que é a mais importante, é a primeira infância, que a gente falou semana passada, mas é uma das fases mais difíceis pro ser ali que está passando por essa fase, né? Porque a adolescência é onde você entende tudo e ao mesmo tempo não entende nada, né? Onde você está descobrindo ali a sua personalidade, sexualidade, onde seu corpo está em constante evolução também. Então, assim, é onde os hormônios também estão em altas. Então, é muito difícil, né? Essa fase, ela é muito difícil ali pro adolescente. Tanto que tem muitos adolescentes que estão ficando muito ansiosos e com depressão, né? Eu não sei se vocês ficam sabendo, né, de casos que o adolescente se suicidou, né? Enfim, é muito complicado, né? Os pais e o profissional de saúde também tem que ficar atento nessa fase aí do adolescente, tá? Mas, né, como eu falei, é uma fase de instabilidade, pode ter depressão, ansiedade, mas é uma fase que o adolescente também preza muito pela sua autonomia, sua privacidade, né? O adolescente ele gosta mais de ficar sozinho, justamente por ele estar em busca aí do autoconhecimento, tá? Nessa fase também ele dá muita importância para sua imagem corporal, né? Como eu falo, né? Todo mundo tem aquela fase que gosta de maquiado para escola, né? Quem aí na adolescência não teve as meninas, né? Que gosta aí de levantar 2 horas mais cedo para arrumar cabelo, se maquiar. E realmente, gente, isso acontece assim, com 100% não, mas vamos dizer assim, com 96% dos adolescentes, né, que eles estão ligados mais nessa aparência, na estética, né? Então, assim, essa fase ela é uma das mais complicadas. E é isso, gente. A gente falou aí dos desenvolvimentos de cada fase, a gente falou do desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico, Professora, social. Oi, pode falar. me tira uma dúvida. Vamos supor que a criança não tem afeto dentro de casa, mas na escola ela tem. Ela pode se desenvolver uma criança como aquela outra que você falou, mas sendo que ela tem afeto na escola, ela pode desenvolver menos? No caso, se ela não tem afeto em casa, que você está falando, ela pode se tornar uma criança desprovida de amor, isso que você está querendo dizer? Daquele Sim, mas exemplo vamos do supor que na documentário que eu escola ela, falei? tipo assim, ela é professora amorosa e tudo, ela tem afeto na escola, mas não tem em casa. Então, exatamente. Mas lembra que eu falei na semana passada da primeira infância, que a gente precisa ensinar o certo ali durante a primeira infância, porque a criança ela vai ter o parâmetro do que é o certo e o que é errado, e ela vai poder escolher para a vida adulta dela.
É a mesma coisa aí, né? Por mais que esse afeto, né, não tenha vindo de casa, veio de algum lugar. Então, ela pelo menos conhece, né? Ela não desconhece aí totalmente o que é o certo, o que é errado. Então, ela pode escolher. Tanto, gente, que tem aqueles. Tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que passam por momentos muito difíceis na infância, e mesmo assim se torna aquele adulto exemplar, maravilhoso, e tem adulto que às vezes tem criança que às vezes passou por diversas dificuldades e essa dificuldade fez com que ela afundasse. Então a gente tem esses dois exemplos, tá? A gente tem o exemplo, né, de quando a criança ela aprende com aquilo, né, e se levanta, e tem aquelas que não, que continuam no chão. Mas o caso aí que o Matheus falou é que, como eu falo, a gente precisa ter uma referência. E essa criança, no caso, ela não teve referência nenhuma em relação à família, mas na escola ela teve. Então, assim, ela pode escolher, porque ela conhece as duas referências, do certo e do errado. Entendeu? Responde essa pergunta, Matheus? Respondeu sim, obrigado. Então tá. Gente, a aula de hoje acabou que foi isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? É mais assim, para a gente entender, né, o desenvolvimento linguístico, motor, né, social de cada fase, justamente para a gente orientar os pais, né, e saber. Igual uma aluna que deu exemplo aí, a criança já tem 4 anos, ela não fala nenhuma palavra, assim, tá na hora. Igual eu falei, a gente não deve comparar nenhuma criança com a outra, mas existe um parâmetro que ela tem que se encaixar, senão daqui a pouco a criança está com 6 anos, ela não consegue se comunicar. Como eu falei, no final dos 2 anos, a criança ela já tem que ter, já deve estar ali com um vocabulário, né, com mais ou menos 100 palavras. Então, assim, por mais que a gente jamais deve comparar o filho de alguém, né, uma criança com a outra, a gente precisa ter em mente esses parâmetros, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Ó, a Emily deixou o link aí. Tem várias reportagens legais, gente, em relação ao comportamento. Não passei dessa fase de chorar nunca. Eu escrevi isso também, choro com os problemas até hoje. Então, gente, realmente todo mundo, tá igual, né, os posts que tem aí, né? Tudo bem não estar tudo bem. Isso aí é normal. O que a gente tem que parar para pensar é se isso está acontecendo com frequência, né? Será que todo dia eu não tô legal? Será que todo dia eu não tô bem? Aí sim a gente deve procurar ajuda, né? E assim, isso que a gente deve falar é orientar para todos os nossos pacientes. Todo mundo tem um momento, né, ruim da vida, um dia que a gente não tá bem, e é normal, tá? Ana Paula falou. Professora, sobre a aula das doenças comuns da URN, a senhora vai dar essa aula? Então, gente, eu vou tentar, porque é o seguinte, esse dia dessa aula foi a apresentação de trabalhos, então eu até coloquei ali o material, coloquei de uma forma assim, que a linguagem fosse mais simples para que vocês entendessem. Mas semana que vem a gente vai ter uma aula e a gente vai tentar abordar isso também, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo separado também, qualquer coisa se não der certo, eu vou tentar fazer um vídeo separado e colocar lá no YouTube. Aí vocês assistem, tá? Porque não dá mesmo para dar tudo aqui, infelizmente, né? A gente não consegue transmitir 100%, mas eu vou gravar um vídeo à parte, ou se der tempo na aula que vem a gente continua. Tá, gente? Então é isso. Eu deixei uma atividade que vai ser a nossa última atividade da AV1, tá? Que vai ser uma pesquisa, vocês me mandem por e-mail. Verifiquem, gente, se vocês estão me mandando para um e-mail correto, porque com a outra turma, enfim, não é da saúde da criança, não. Teve muita gente que estava esquecendo de colocar um underline no meu e-mail. E às vezes eu já estava falando para fulano que estava sem nota de avião e ele fala, professora, mas eu fiz tudo. Quando eu estava enviando para o e-mail errado. Então, assim, verifiquem se vocês estão enviando para o e-mail certo, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Mas essa AV1, essa pesquisa é a última
nossa última atividade da V1, tá? Tanto que semana que vem, quando vocês me entregarem, né, a pesquisa, eu já pretendo falar a nota da V1. E outra coisa, gente, quem tiver interesse em saber a nota do trabalho, amanhã um integrante de cada grupo me chama que eu vou informar a nota no privado, tá? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Deu para pegar? Mas em relação das doenças comuns ao RN, a gente vai dar um jeito sim, tá? Podem ficar tranquilos. Então tá bom, gente. Depois eu sempre, como eu sempre falo, né, eu posto essas aulas aqui depois, tá? Porque eu tô vendo que muita gente não tá entrando aqui. No início entrava tanta gente, o que tá acontecendo, ó? 17 pessoas. É assim mesmo? O pessoal trabalha bastante da turma de vocês? Tudo bem que aqui não é obrigatório mesmo não, tá? Depois, a intenção de gravar a aula justamente é essa. Deixa eu olhar aqui. Ó, depois vocês assistem, gente, esse documentário que a Emily colocou e me falem depois para ver se vocês gostaram. É muito interessante. Só que quem se impressiona aí, às vezes pode ficar com um pouquinho de medo. Mas é bem legal. Então, gente, é isso, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. E teve uma